Olá, como vai? Quero compartilhar com você nesta manhã de quarta-feira, não é? Já terminando o feriadão, esse é Mateus, o publicano, e ele então registra em Mateus capítulo 4, do verso 12 ao verso 17, ele registra um fato muito... todos os fatos relacionados a Cristo, a Jesus, eram de suma importância, relevantes. Mas aqui Mateus faz questão de registrar o início do ministério de Jesus. E ele diz lá no verso 12 do capítulo 4 o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. João Batista. João Batista era primo de Jesus, ele precedeu o ministério de Jesus, enquanto Jesus se desenvolvia, se preparava para o ministério. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade, 30, 31 anos, que era a idade em que os homens, os jovens, os moços iniciavam a sua vida pública, profissional. Então diz o verso 13, e deixando Nazaré, foi morar, deixando Jesus Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Uma observação: Zebulon e Naftali eram dois filhos de Jacó, que se tornaram duas tribos lá do norte de Israel e se perderam a sua fé, a sua crença original, não é? No Javé, no grande, glorioso Deus. Então, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Olha, será que Isaías estava certo? Será que Isaías escreveu mesmo sobre isso, que Jesus viria a este mundo e no início do seu ministério mudaria, estaria iniciando as suas atividades públicas lá em Zebulon e Naftali, nas terras ali de Cafarnaum? E é verdade, Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério em Cafarnaum. Verso 15, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas, mergulhado no pecado, em trevas, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus inicia o seu ministério de salvação, o seu ministério de redenção, o seu ministério de transformar almas, corações, de atender às necessidades dos pobres, não é? Curar os enfermos. E diz o verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Olha, Isaías profetizou isso, de que Jesus iniciaria o seu ministério. Isaías 9, 2 a 7, que Jesus iniciaria o seu ministério lá nas terras de Zebulon e Naftali. Isaías profetizou isso 700 anos, mais ou menos, antes de Jesus vir a este mundo. E Jesus cumpriu a profecia, porque diz Isaías 9, 2 em diante, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o verso 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Jesus cumpriu a profecia do Pai. O próprio Cristo, o próprio Pai, Deus, o próprio Cristo, Jesus, o Filho de Deus, e o Espírito Santo inspiraram Davi, o profeta Davi, a escrever sobre este Jesus, sobre este Redentor
que viria para trazer luz às nações, aonde havia trevas, aonde estavam mergulhados na obscuridade do pecado. Jesus veio para resplandecer a luz. E uma coisa importante na mensagem de Cristo que foi registrado por Mateus é de que Jesus começou o seu ministério pregando a palavra e chamando as pessoas ao arrependimento. O mundo da época de Jesus, os contemporâneos de Cristo, viviam mergulhados na mais obscura, no mais obscuro mundo do pecado. E então Jesus agora levanta a sua voz, iniciando o seu ministério, e diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que você está pensando sobre tudo isso agora? Quem sabe 1 milhão de coisas esteja passando na sua cabeça, mas seria isto verdade? Será que a Bíblia está certa? Será que não são os grandes homens de inteligência? Será que não é a comunidade científica que tem razão, os grandes filósofos, os grandes pensadores, não é? Os gregos, a cultura helênica, Aristóteles, Sócrates, Platão? Será que não são estes homens que tinham e que têm razão? Será a Bíblia uma lenda? Não está passando isso pela sua cabeça? Será que eu acredito nisso? São tantas as vozes, tantos os chamados, tantos os canais, tantas pessoas falando isso e aquilo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está sobre todas as nações. E Ele exterminará o mal para que habitemos para sempre em paz. Arrependei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino eterno de Deus. Vamos orar? Incline a sua fronte e oremos se puder. Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor cumpriu as tuas promessas e a tua profecia sobre o novo reino, o reino eterno, o reino de Jesus Cristo, o reino do céu, que virá para pôr fim, Senhor Deus, e esmiuçará, aniquilará todas as nações, todos os reinos soberbos e jactanciosos deste mundo, e estabelecerá o seu reino. E nós queremos ser súditos deste reino. Nós queremos ser chamados de filhos teus, queremos ter um novo nome, queremos receber, Senhor Deus, de tuas mãos a coroa da justiça que foi nos dada, foi nos assegurada pela morte e sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e amado Salvador. Assim oramos no seu nome, no nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos. Oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.